Olá, amigos do Logos Apologética. Este é o testemunho de Peter Byron. Eu vim de uma base religiosa. Meus pais são cristãos. Mas essa educação cristã, qualquer fé que você possa dizer que eu tinha naquela época, não sobreviveu quando deixei a autoridade dos meus pais e fui para a universidade. Foram dúvidas sinceras, mas também desejos um pouco menos sinceros. Os dois tocaram o outro. O Novo Ateísmo e os livros de Richard Dawkins foram perfeitos para isso porque eles tocaram para ambos, mostrando que o ateísmo parecia mais atraente, mas também que era mais intelectualmente credível. Então eles foram muito persuasivos. O que mais me atrapalhou em Richard Dawkins foi que ele definiu a fé como acreditar em algo sem evidência ou diante de evidências. Ele sempre dirá que você precisa basear suas crenças em coisas que têm boas evidências, uma boa razão para elas. Então, claro, eu concordei com isso. Olhando através do YouTube, foi quando eu tropecei por William Lane Craig e seus debates e suas palestras. Isso foi muito diferente. Algo me impressionou com isso porque é muito incomum, porque aqui estava um acadêmico cristão que realmente estava falando muito preciso, muito lógico, e apresentando o seu caso, apelando para o mesmo motivo e provas de que Dawkins estava me dizendo que eu tinha que tomar seriamente e procurar. Eu acabei pesquisando mais e realmente percebi que realmente há boas evidências para o cristianismo. Então, porque ainda não tinha me tornado eu estava tentando viver aquela vida de uma certa maneira. Eu estava fugindo, e isso era tolo, francamente. Foi muito tolo continuar fugindo. Não se trata de seguir uma série de regras religiosas ou algo assim. Na verdade, trata-se de voltar ao relacionamento com Deus que deveríamos ter na maneira como uma criança que fugiu de casa pode se reconciliar com seus pais, por exemplo. Realmente essa foi a realização. Basta voltar para casa. Pare de fugir. É tolo. E você não tem boas razões para fugir. Você tem todas as razões para voltar. O site Reasonable Fight de Craig é incrivelmente útil e extremamente importante porque, quando os alunos vão à universidade, serão confrontados da mesma forma que eu estava com todo tipo de objeções e hostilidades com o cristianismo e uma cultura secular que realmente pode parecer muito atraente se você não estiver firmemente enraizado na sua fé e realmente sabe por que vale a pena acreditar em primeiro lugar e ser claro sobre o que é e porque existem bons motivos para isso. Eu incentivaria fortemente as pessoas a apoiar o Reasonable Fight. Ele está na vanguarda de defender o cristianismo aqui no século XXI. Está fazendo um trabalho incrivelmente bom. Para mim, ele revolucionou completamente meu pensamento. Esclareceu-me muito. Reviveu meu pensamento e reviveu minha fé. Não é coincidência que essas duas coisas se juntem. Quais foram as razões para eu rejeitar o cristianismo? Eu tive uma fé cristã na adolescência. Eu tinha um pouco disso. Mas então, quando chegou ao ponto da universidade, ela realmente se afastou. Acabei de julgá-la completamente na lixeira. Olhando para trás, acho que isso foi por duas razões basicamente. Antes de tudo, tive dúvidas genuínas. Na verdade, eu pensei, e se isso realmente é uma grande quantidade de absurdo? E se for apenas um material inventado que é acreditado por uma pessoas ignorantes e de mente fechada no sul dos Estados Unidos? Estereótipos, esse tipo de coisa. E se for bobagem? Eu deveria sentir-me tão envergonhado por pensar essas coisas antes. Realmente havia dúvidas genuínas. Havia perguntas que simplesmente não faziam sentido para mim. E não havia respostas lá fora. Claro que na universidade você está lançando os diferentes desafios e as diferentes opiniões. Eles vêm com você com força muito forte. Mas também, se eu tiver que ser sincero, na verdade gostei bastante da ideia de que o cristianismo fosse falso ao mesmo tempo. Na verdade, era bastante atraente. É nesse ponto em sua vida onde você deixou seus pais, você abalou sua autoridade. E é sua oportunidade de fazer seu próprio selo independente no mundo. Se você abalou a autoridade de seus pais, a última coisa que você quer é uma autoridade cósmica. Quero dizer, saia daqui. Eu não quero isso. Saia daqui. Essa foi apenas uma ideia muito pouco atraente. Era uma combinação de ambas as coisas. Penso, dúvidas genuínas, mas também, sim, desejos ligeiramente insinceros ao mesmo tempo. Ambos realmente jogaram um contra o outro. Acabei de chegar ao ponto na universidade de realmente pensar que eu poderia simplesmente ignorar toda a questão. Então, uma das coisas mais inconvenientes aconteceu. Meu companheiro de casa com quem eu vivia, ele nem sequer foi educado como cristão, tornou-se cristão. Uma cristão realmente apaixonado. Isso foi muito inconveniente. Eu estava quase importunando-o, dizendo, eu apenas esqueci isso. Deixe disso. Agora, na verdade,
Eu tenho que estar muito grato a ele. Tem que ser uma das melhores coisas inconvenientes que já aconteceu comigo. Isso deve ser da maneira que eu descrevê-lo. Mas a coisa ficou pior porque não só se tornou cristão, mas um dos meus melhores amigos, que é um pouco como eu, foi cristão por um tempo. Mas depois lembro-me do dia em que ele se aproximou de mim e disse: Pete, você tem que ler este livro de Richard Dawkins. É chamado de Deus, um delírio. É incrível. Estes foram dois dos meus melhores amigos que eu estava vivendo na época com pontos de vista totalmente opostos. Isso só significava que eu não podia ignorá-lo. Fui forçado para examinar a questão. Ainda não havia examinado o ateísmo. Eu realmente não tinha procurado fazer isso. Então, quando eu estava lendo os livros de Dawkins, os livros de Hitchens, o material dos neo-ateus e vendo entrevistas com eles e todo o material que eles tinham, houve uma mudança de paradigma. Eu estava pensando, e se eles estiverem certos? Sim, eles podem estar. Onde está a evidência? Etc, etc. E sobre isso, e quanto a isso, eu estava me baseando neles por muito tempo. Na verdade, ele alimentou um tipo de hostilidade que eu sentia ao mesmo tempo no cristianismo. Eu posso lembrar que meu amigo estava levando seus amigos da igreja e eu estava pensando que não deveria ir perto deles, porque se eu acabasse gostando, teria que ignorá-los totalmente. Isso foi interessante. Tentando ser ateu, em vez disso, tentando viver como um, pensei que seria apenas como deixar as cadeias e relaxar em libertação. Na verdade, tomou muita energia. Realmente, havia essa sensação de acordar e precisava me dizer: ei, cara, lembre-se de que Deus não existe, ok? Sim, é claro. Isso realmente não fazia sentido realmente. Acabei de sentir que tinha que investigar isso. Eu tinha que continuar olhando para o cristianismo se fosse apenas para me certificar de que eu poderia estar com vontade de ser falso. O interessante é que, através do trabalho de Dawkins e Hitchens e me baseando neles, foi quando eu comecei a descobrir a apologética cristã. Eu tinha visto alguns cristãos que eram terríveis ao defender sua fé. E eu pensava assim: limpe o chão com eles, Richard. Esse tipo de coisa. Mas, em seguida, desacelerando, eu estava eliminando-os. Foi quando eu comecei a ver, por exemplo, o seu debate com John Lennox e, gradualmente, descobrindo muitos outros apologistas credivelmente credíveis, muito mais robustos. William Lane Craig é um filósofo e teólogo. Ele é muito conhecido não apenas pelo seu trabalho publicado, mas há um monte de vídeo dele debatendo com ateus. Muita coisa está no YouTube e muito fácil de encontrar. Eu estava observando isso pensando: isso é um pouco incomum. Os ateus parecem ter muito trabalho aqui. Ele está chegando com alguns argumentos que realmente estava incomodando-os. Comecei a examinar seus trabalhos, examiná-los e investigar porque eu aceitei o conselho de Dawkins de procurar evidências. Tente descobrir onde a verdade está levando. Achei que era uma boa ideia. Foi então que vi sendo comentado na internet se Richard Dawkins debater com William Lane Craig. Isso seria interessante. Que ideias eles teriam? Eu pensei que seria bom. Eles poderiam examinar as ideias uns dos outros. Mas descobri que Dawkins estava continuamente fugindo desse debate com toneladas de desculpas para não se envolver com essa pessoa que claramente tinha muitas coisas interessantes para dizer. Isso foi muito estranho. Essa foi uma das coisas que quase estava me transformando. Eu estava pensando: de onde ele está fugindo? Eu não entendo bem isso. Este pode ser um bom ponto para mostrar o vídeo. No meio de uma fase bastante agnóstica, fui a um dos debates que Dawkins estava lá. E eu vi que muitas pessoas estavam fazendo perguntas sobre isso na internet. Queria descobrir o que estava acontecendo aqui. Então eu pensei que iria entrar e perguntar a ele basicamente. Este clipe passou pela internet um pouco. Peter Byron, professor Dawkins: você é indiscutivelmente o maior apologista mundial do ateísmo. Você foi convidado em várias ocasiões, indiscutivelmente, para debater com o principal apologista acadêmico cristão do mundo, Dr. William Lane Craig. Gostaria de saber por que este não é um exemplo do neo-ateu fazer o que Lord Reed descreveu como evitar os argumentos mais fortes possíveis da oposição. Richard Dawkins sempre disse quando fui convidado a fazer debates que ficaria feliz em debater um bispo, uma cardeal, um papa, um arcebispo, mesmo que fiz os dois. Mas eu não aceito criacionistas e não aceito pessoas cuja única reivindicação de fama é que eles são debatedores profissionais. Eles têm que ter algo mais do que isso. Estou ocupado. Havia cerca de 4 desculpas lá. Ele tem cerca de 9 mais do que ele usou. Eu acho que isto resumiu o que aconteceu de uma maneira no que eu estava apenas percebendo. Este material que o neo-ateísmo está trazendo não se sustenta. Muitas deles se baseiam na emoção e na retórica. Eu só tive que enfrentar isso. Para concluir,
Passei vários anos investigando a apologética cristã e vendo como os argumentos dos ateus simplesmente não estavam funcionando. Eu não conseguia usar quaisquer bons argumentos contra o cristianismo. Isso me fez perceber que eu estava sem argumentos e objeções. Há realmente um bom material sólido aqui. Então eu só tive que enfrentar o fato de que tudo o que me resta não era querer que fosse verdade. Eu ainda era muito teimoso. Eu meio que tentava me manter nessa posição não pensando muito sobre isso e ainda apenas tomando decisões de vida que foram baseadas em talvez ser um pouco mais hedonista ou simplesmente tentar ignorá-lo. Mas realmente chegou ao ponto crucial de apenas perceber que há bons argumentos aqui. Estou fugindo disso. Realmente não parece estar funcionando. Isso é simplesmente estúpido. Apenas volte para ele. Então, ele realmente acumulou. Como minha vida pessoal e esse tipo de fuga não estavam dando certo, o interesse pela apologética aumentou. O verdadeiro momento decisivo, na verdade, foi quando William Lane Craig veio para fazer uma turnê de discussão e de debate em outubro passado. Eu me envolvi fortemente nisso. Foi fantástico apenas conhecê-lo e sua esposa e as outras pessoas envolvidas e apenas ver mais dos argumentos e juntá-los. Na verdade, houve um momento, penso eu, que realmente mudou. Eu estava falando com sua esposa Jean, que é uma senhora encantadora, e ela realmente me disse. Eu expliquei que simpatizava com o cristianismo, mas não muito, e ela disse, Pete, se você não pensa que você pode dar absolutamente tudo a Jesus, não se torne um cristão. Não faça isso. Isso realmente me abalou. Eu pensei que todos os cristãos só queriam pedir às pessoas que venham se juntar a nós. Não, por favor, venha. Vamos. E ela realmente disse, não, se você não pode se comprometer com isso, não faça isso. Isso realmente me fez pensar. Foi quando percebi que minha fuga do cristianismo era tola e os argumentos não funcionavam. Em resumo, foi isso o que eu acho que o grande impacto para a apologética teve para mim. As questões mais sinceras que tive, as respostas estavam lá. Respostas muito boas e profundas que eu realmente poderia ver e ver quão credível era a visão de mundo cristã. Mas também o material insincero que estava acontecendo comigo. Eu só tive que perceber a insinceridade disso. Não consegui me esconder atrás das objeções intelectuais. Eu acho que essa é a grande coisa que a apologética pode fazer. Não só você pode responder às questões mais sinceras. Eu acho que também irá expor algumas das pessoas que talvez tenham mais razões emocionais e pessoais que se escondem atrás das questões intelectuais porque eu estava fazendo isso. É ótimo voltar e ficar corretamente como cristão desta vez. Obrigado apologistas em todos os lugares. Obrigado por ouvir.